Rapaziada, eu não sei nem se eu lembro como elogiar o Manchester United com essa veemência que o jogo de hoje exige, demanda, invoca. Eu acho que no corretor automático mental, toda vez que eu quiser elogiar, vem uma crítica, né? Então vou ter que dar uma reconfigurada nesses caminhos do meu vocabulário quando relacionado ao Manchester United. Hoje eu vi esse estádio pulsar como poucas vezes eu vi desde que eu cheguei aqui, tá? Cheguei em 2016, completo 10 anos de Manchester em setembro, e já vi esse estádio pulsar como hoje, sim, mas repito, foram poucas vezes, basta entender como o Manchester United está há pelo menos uma década para saber que foram poucas as vezes, não foi um plural tão grande assim. Mas hoje foi bonito, hoje foi um jogo de reconexão, hoje foi um jogo de talvez, quem sabe, será que é possível tentar fazer esse teatro sonhar mais uma vez. Torcedores, calma, foi apenas um jogo. Mas que jogo, né, cara? Eu não sei, eu não lembro a última vez que eu vi o Manchester United atropelar o Manchester City com essa potência. Certamente não foi nessa última década que eu tô aqui, tá? Foi antes disso. Porque eu não vi in loco um Manchester Derby com atropelo vermelho. Eu vi vários com atropelos azuis, mas com esse grau de atropelo do Manchester United, eu não vi. Foi a primeira vez. Então foi uma vitória de proporções históricas, não refletida justamente no placar, né? Não veio uma justiça traduzida no placar com o que foi o jogo. Quem assistiu não precisa nem ter visto o jogo inteiro, tá? Se viu, melhor. Mas é só ver os melhores momentos. 2 gols marcados, 3 gols bem anulados, no limite. 2 bolas na trave, 5 defesas de Donnarumma. Foi um amasso do Manchester United para cima do Manchester City. E aí, eu me pergunto, né? Quem diria, cara, que Bruno Fernandes não é volante? Que Bruno Fernandes é meia? Que é melhor ele jogar próximo da outra área que não a área de defesa do Manchester United? Quem diria que Kobbie Mainoo tem futebol para ser titular na Premier League? Se fosse um garoto do Napoli, do Ajax, esse Manchester United estaria desesperado para comprar. Quem diria, né, que ele é capaz de jogar assim com e sem a bola? Quem diria que o Manchester United é capaz de fazer um arroz com feijão bem temperado? A estreia de Michael Carrick como treinador do Manchester United, nessa segunda passagem dele, a primeira durou 3 jogos, entre Solskjaer e Erik ten Hag, essa reestreia, esse reencontro, teve o poder da simplicidade. Tem aquela frase famosa do Johan Cruyff, né, que o futebol é simples, mas a complexidade de ser simples é muito grande. E hoje foi na simplicidade. O Michael Carrick escalou o United num esquema tático de 4-2-3-1, sem a bola, né? E conseguiu criar superioridade numérica em algumas áreas centrais do campo e conseguiu explorar o caminho muitas vezes percorrido, né? Imagina alguém descendo de esqui, uma montanha coberta de neve, e fica sempre aquela marca daquele mesmo caminho. Foi assim todas as vezes, todas, que o Manchester United conseguiu vencer do Manchester City do Pep Guardiola. Seja com Solskjaer, seja com Mourinho, seja com Ten Hag, seja com quem for. Na transição. Por isso, é importante, daqui a pouco, tá? Eu não exijo, é importante para mim, dar uma segurada nos elogios e na empolgação e nas projeções. Para o torcedor, não, meu amigo. Eu não vou exigir para o torcedor que hoje ele tenha coloque um pouco de gelo nas celebrações. Não, meu amigo. Hoje é para você celebrar, porque hoje foi especial. Agora, eu quero ver esse grau de dedicação e de foco em jogos menos importantes, em jogos menos badalados, porque claramente
claramente houve uma mudança de postura. Não está só na ordem de formação tática, de esse fulano foi titular, o outro não foi. Não, foi de postura. Porque claramente a ideia de Rubem Amorim já havia sido abandonada pelos jogadores e, na verdade, encontrava poucos ecos na realidade, inclusive. Hoje, viu-se um Manchester United com uma dedicação, correndo, cobrindo, sem a bola, não deixava o Manchester City respirar, com uma pressão alta, principalmente no primeiro tempo, muito bem feita. Eu quero ver a consistência nisso. Eu quero ver, talvez principalmente, como que esse Manchester United vai se virar contra retrancas. Porque os caminhos da neve, da transição, dão certo. De tempos em tempos, o Manchester United consegue encontrar um adversário, geralmente o Manchester City, mas há outros, que convidam o United a ser esse time de transição. E dá certo. Porque o elenco, ele em algum grau, quase que independentemente de vários jogadores, ele consegue encaixar esse tipo de jogo e consegue vitórias empolgantes. Então eu quero ver quando o United precisar ser o protagonista, abrir latas bem fechadas e não esses espaços, esses latifúndios que o Manchester City deixou quando perdeu a bola nos contra-ataques, né? Porém, muitas vezes a gente fala de transição e em alguns momentos é uma palavra um pouco mais rebuscada para falar contra-ataque de um time fechado. Não foi o caso. É possível ser um time de transição, um time transitório, porém com agressividade, sem retranca, sem significar um Manchester United defensivo. Hoje, o Manchester United foi o protagonista do jogo sem a bola no pé. Porque a todo momento que pegava a bola, atacava, enfiava a faca no Manchester United. Demorou muito para o Manchester United abrir o placar. A celebração no primeiro gol foi uma celebração, nossa senhora, cara, um grito na garganta que estava há muito tempo guardado, né? Assim, houve elementos bonitos hoje, tá? Houve elementos bonitos. Um recital de Bruno Fernandes. Cara, é um dos jogadores mais especiais e possivelmente ele ficará no ponto cego de muita gente, como deve já estar há bastante tempo, por fazer parte de uma era tão ruim do Manchester United, com poucos títulos relevantes, né? O Bruno Fernandes, ele não conquista Premier League, ele não conquista a Liga dos Campeões, nem briga por nenhuma das duas. Mas ele, quando você olha até para os números superficiais, tá? Assistências, chances criadas, passe-chave, ele é elite. Ele faz parte da elite do futebol, não só do futebol inglês. Ele, nessa temporada, agora já se isola mais uma vez como o maior garçom da Premier League, é o segundo maior garçom das 5 principais ligas europeias, atrás apenas do Olise. Fazer o que o Bruno Fernandes faz esse tempo todo no Manchester United é algo que talvez meias mais badalados em times mais bem montados não conseguiriam fazer por aqui. O Bruno Fernandes é um jogadoraço. E hoje ficou muito claro, é evidente que temos que esperar uma amostra maior para entender a consistência geral. Mas já temos uma amostra de um Bruno Fernandes meia e depois de um Bruno Fernandes volante. A barbeiragem que o Rubem Amorim fez com o Bruno Fernandes aqui, ela precisa ser sublinhada. E hoje ela foi exposta. Foi um erro crasso, foi uma barbeiragem do Rubem Amorim com o Bruno Fernandes, cara. Isso não se faz. Não há defesa. Tem vários outros pontos do trabalho do Rubem Amorim que eu posso discordar e que você pode discordar ou até concordar e tal, que tem debate. Esse não tem debate. Não tem qualquer debate você afastar o Bruno Fernandes do perigo que ele pode causar ao adversário. O que ele fez hoje é impressionante.
E estou curioso para ver como o Bruno Fernandes vai usar essa criatividade contra retrancas mais próximo da área adversária. O Kobbie Mainoo, ele sem a bola tem muito a melhorar. Hoje foi um jogo muito bom dele sem bola, inclusive, tá? Mas ele sem bola, ele ainda é um jogador desligado, que não sabe os atalhos do campo, às vezes mal posicionado, às vezes pouco intenso, pouco agressivo. Ele com a bola ele tem uma classe exuberante. Ele deu um drible no Semenyo no primeiro tempo que o Semenyo quase foi parar em Bournemouth de novo. Agora, sem a bola ele precisa evoluir, só que ele tem 20 anos e para evoluir ele precisa jogar. E por conta do Rubem Amorim, esse jogador quase foi parar na Itália no meio da temporada. Que bom que o Mainoo vai voltar a jogar. Eu não estou dizendo que ele tem que ser titular todo jogo não, tá? Mas é inacreditável que a gente esteja no meio de janeiro e seja só agora a primeira titularidade do Kobbie Mainoo na Premier League e ele não teve qualquer problema de lesão. Até onde eu lembro. O Casemiro, na distribuição hoje, foi um negócio lindo, lindo. Tanto é que ele ganhou o prêmio de melhor em campo. Eu acho que deveria ter sido entregue ao Manchester United. Sim, também. Evidentemente, mas ao Bruno Fernandes. Mas o Casemiro hoje brincou, assim, poderia ter feito o gol se tivesse dado uma pancada na bola, né? Tentou encobrir ali o Donnarumma, dar um toquinho para encobrir, mas ele fez uma partida formidável e saiu aplaudidíssimo de pé. Aplaudidíssimo de pé. O Casemiro, que tem um contrato se encerrando ao fim dessa temporada e pode ter o contrato automaticamente renovado se uma cláusula de um mínimo de titularidades for ativada, só que para isso ele precisa ser titular em todos os 16 jogos restantes, o que provavelmente não vai acontecer. Ainda assim, o principal é entender o que o Manchester United pensa e o que o Casemiro pensa para si também. Está muito cedo para falar disso. Porque para qualquer chance de continuidade, o Manchester United precisa apontar para um horizonte melhor. O Maguire segue a jornada de herói, né? Do cara que passou pela provação de ser apedrejado, crucificado e já tem um tempo que ele vem numa melhora muito, muito acentuada. Diallo e Mbeumo transformam esse time, também tem um impacto muito grande, né? A ausência deles, que já estava planejada. Todo mundo sabia que eles iriam para a Copa Africana de Nações. Não foi uma surpresa. E agora eles voltam com impacto imediato. O que o Diallo joga de bola, cara. O que o Mbeumo tem de potencial para ser ainda mais importante para esse Manchester United. O Dorgu, uma surpresa ali na ponta esquerda. Gostei da atuação dele, ainda que eu prefira o Matheus Cunha como titular. Entrou, deu assistência e quase sai com duas. O impacto do Matheus Cunha, naquele momento também o City estava muito mais aberto. Mas de qualquer maneira, eu prefiro o Matheus Cunha do que o Dorgu. Ainda assim, é um jogador interessante, jovem. A herança da janela do Rubem Amorim, é preciso dizer, é muito melhor do que a herança do Ten Hag. Os estragos que Ten Hag fez aqui no Manchester United ainda são sentidos. O Rubem Amorim tem muitas falhas, mas a janela de transferências, e eu não sei o quanto que também foi dele, mas pelo menos foi a que ele estava aqui, ela traz frutos muito melhores do que os que ele herdou. Faltam 16 jogos, um por semana de média, cara. E eu repito o que eu falei lá no vídeo de demissão do Rubem Amorim. A obrigação do Manchester United é brigar por vaga direta na Champions via Premier League. Porque é a única competição que lhe resta. Ele tem a obrigação de brigar por essa vaga. A Premier League provavelmente terá 5. 3 já estão encaminhadas. Então briga por 2 ali com quem? Chelsea, Liverpool. Não estou pensando em outro aqui, mas né, é o único que só joga uma competição até o fim da temporada. Tem a obrigação de brigar. Ponto. Curiosidade, é o 4º jogo de Carrick no Manchester United, porque ele teve aqueles 3, né, como interino. Venceu Guardiola, Arteta, Unai Emery e empatou com Tuchel. Não foram 4 jogos simples e ele conseguiu passar sem perder. Sobre o Manchester City, foi um vexame, tá? Foi um vexame do Manchester City, uma das piores partidas do Manchester City na era Guardiola e uma das piores partidas do próprio Pep Guardiola.
opções na escalação questionáveis. Não sei porque o Ake começou como titular na lateral esquerda. Não entendi por que essa insistência no Foden também como titular, que fez uma primeira parte da temporada muito boa, mas já tem pelo menos um mês que ele não tem jogado bem. O Cherki não entrou bem, é verdade, mas merecia mais ser titular do que o Foden para essa partida. Não entendi na insistência em Jeremy Doku, que claramente não fazia um bom jogo. O Dalot foi amarelado muito cedo. Aliás, eu não acho que era para vermelho, tá? Mas vendo a opinião de muita gente graúda, eu entendo que o vermelho poderia ter sido dado. Por que eu não acho que é para vermelho? A foto é muito pior do que o vídeo porque não tem movimento. E o Dalot dá muita sorte de triscar no joelho do Doku. Não pegou em cheio. Se pega em cheio, coitado do belga, provavelmente era uma lesão para acabar a temporada, né? Só que ainda assim dá para ver que o joelho dele dá uma balançada, então eu fico muito na dúvida se de fato não era para vermelho. Eu estou aberto a aceitar que era um lance para vermelho. É claro que isso pode alterar o curso da partida, mas o próprio Guardiola disse depois, e o Bernardo Silva, não tem como colocar essa derrota na conta desse lance. Mas o Dalot foi amarelado. Por que não, depois que viu que o Doku não estava bem, trocar de lado com o Semenyo, que naturalmente vinha jogando mais pelo Bournemouth do lado esquerdo, para ver se conseguiria explorar um pouco mais isso do Dalot, né? Foi atrapalhado pelas ausências do Pep Guardiola, a importância do Matheus Nunes ficou frisada pela presença do Rico Lewis, a falta de ritmo do Rodri, a zaga muito verde, né? O Alane começou com o jogo com o olho desse tamanho, não conseguindo sair jogando, porque era um jogo muito grande para quem acabou de voltar de empréstimo do Watford e é muito jovem. O Kusanov também muito jovem, voltando de lesão. A saída de bola do Manchester City não funcionou em praticamente nenhum momento. Enfim, esse é o 26º Manchester Derby que eu cubro in loco. 13% dos 198 da história. O primeiro de um ano de aniversários importantes. Já falei aqui, completo 10 anos em Manchester em setembro. Um pouco antes, agora em fevereiro, completo 15 anos de TNT, esporte e esporte interativo. Eu estou falando isso porque esse é o jogo da minha carreira aqui na Inglaterra, né? O jogo da minha cidade. Eu sempre fico muito empolgado para cobrir esse clássico. E ressublinho e reafirmo os sentimentos de muita honra, de alegria e principalmente de responsabilidade de estar aqui, vivendo algo que eu nem sonhava em viver quando eu era moleque, porque para mim era impossível e eu não me dava o direito de sonhar com o impossível. Por ser tão distante, ter isso aqui como rotina ainda é uma loucura. A vida, ela teima em nos obrigar, se a gente vive algo especial com frequência, em transformar em rotina e, portanto, algo muito mundano. Mas isso aqui, cara, para mim ainda é extraordinário, não é ordinário. Eu me sinto muito emocionado toda vez que eu lembro disso tudo. E me belisco com frequência, porque eu sei que o meu papel principal aqui é aproximar você, que está longe, disso tudo aqui. E eu espero que eu consiga fazer isso, tá? Até o Fred Café de segunda-feira.